Vamos ler a partir do versículo 21, que o evangelista Marcos narra. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Nem todos vocês têm estado aqui desde novembro, quando nós começamos a expor este evangelho. É uma recomendação a todos que nos visitam também. A igreja tem um canal no YouTube chamado IBRVN Floripa. Inscreva-se nesse canal. Quando você não puder estar presente, o canal lhe manda uma notificação a respeito da transmissão deste culto. É uma maneira de você acompanhar as pregações mesmo quando não puder estar aqui. Mas, considerando que nós temos séries de pregações em vários livros da Bíblia em andamento aqui, é útil também para todos que eventualmente não tenham acompanhado desde o início, buscar esse canal lá e ouvir as pregações anteriores, de modo que mais claramente aproveitem as pregações que agora podem ouvir. Marcos está apresentando Jesus como o Rei Messias. Isso é o que acontece na primeira metade do seu evangelho. Nesse evangelho, ele começou narrando lá no capítulo 1 como João Batista apresentou Jesus primeiro. Depois, como Jesus foi apresentado pelo próprio Pai e pelo Espírito no seu batismo e o testemunho que foi dado ali.
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vimos como essas duas frases resumem e estruturam o Evangelho de Marcos. Uma delas fazendo referência ao rei anunciado lá no Salmo 2, a outra fazendo referência ao servo sofredor anunciado em Isaías 41. Depois Jesus mesmo começa a pregar, chama discípulos, faz curas, expulsa demônios. Entra em discussão com dos fariseus a respeito de questões como o sábado e a respeito também da sua autoridade para perdoar pecados. Vimos no final do capítulo 3 como Jesus estabelece clara distinção entre sua família de sangue e a família daqueles que o seguem como discípulos. E então vimos no capítulo 4, na última vez que expusemos esse evangelho aqui, a maneira como Jesus descreve por meio de parábolas o reino de Deus. E logo depois, ele acalma uma tempestade. Jesus estabelece constante e paulatinamente a sua autoridade sobre todas as coisas. E por último, nesse episódio da travessia do mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, Jesus estabelece sua autoridade sobre a criação de Deus. A pergunta dos discípulos, no final do capítulo 4, é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estão todos um tanto quanto medrosos, atemorizados na presença dele. Eles não conseguem se afastar dele, mas eles não estão confortáveis na presença de Jesus, porque é algo completamente distinto de tudo que eles já viram. Desde a autoridade dele no ensino na sinagoga, até todos os milagres que faz, e até a argumentação dele nas discussões com os fariseus, que demonstram uma inteligência a respeito da palavra de Deus, que não estavam acostumados a encontrar aqueles seus contemporâneos. No início do capítulo 5, nós vemos Jesus saindo daquela banda do Mar da Galileia, que fica a oeste, onde ele reside, Cafarnaum, e se movimentando para o outro lado do mar, na região chamada Decápolis, uma região que tinha, essa é a origem do seu nome, 10 cidades principais naquele momento, então era conhecida por esse nome. E ali, onde a população é principalmente gentia, ou seja, não judeus, Jesus expulsa demônios de um homem, e não apenas demônios, mas uma legião deles. O nome legião deve nos dizer alguma coisa, porque uma legião no exército romano implicava 6.000 soldados. Essa quantidade de demônios dentro de um único homem é uma coisa impressionante. E eu não sei se eram 6.000, mas certamente eram alguns milhares, porque eles pediram a Jesus licença para transferir-se daquele homem para uma manada de porcos que tinha cerca de 2.000 porcos. E então eles jogaram aqueles porcos ribanceira abaixo no mar e se afogaram os porcos todos. É estranho ouvir falar de porcos no mesmo contexto em que nós estamos lidando com Jesus e judeus, né? Não é o tipo de animal que os judeus apreciam. Eles não comem, eles não podem consumir nada dos porcos, eles certamente não criam porcos. Mas, como eu disse, Jesus estava numa região predominantemente gentia.
E, curiosamente, o medo daqueles gentios fez com que eles pedissem a Jesus para se afastar deles. Então Jesus pega o barco novamente e atravessa o mar para outra banda, para o lado ocidental do lago de Genezaré. E ali, assim que ele chega, vem esse principal da sinagoga, certamente de Cafarnaum, interceder ao mestre, pedir ao mestre que vá impor as mãos sobre sua filha que está à morte. Se vocês lembram, esse homem é o principal líder daquela sinagoga em Cafarnaum, exatamente o lugar onde os escribas dos fariseus, vindos de Jerusalém, acusaram Jesus de ter expulsado demônios pelo poder de Beelzebu. Aquele momento em que nós vimos lá no capítulo 3, como Jesus estabelece do que se trata o pecado contra o Espírito Santo. 2 pregações para trás. Este homem é o líder daquela comunidade judaica. Ele é o anfitrião daqueles escribas que vieram de Jerusalém, com o propósito de desmascarar Jesus. Esse camarada que está aqui fingindo, mas ele é de fato vindo de Satanás. Agora este homem está prostrado diante de Jesus, junto do mar. Ele saiu de lá de Cafarnaum, de dentro da cidade, e veio até a praia, onde Jesus estava. Jesus mal tinha descido do barco. E ele se prostrou aos pés de Jesus para pedir a Jesus em favor de sua filha, que está doente e à morte. O que Jesus faz? Jesus vai com ele. É sempre e sempre e sempre surpreendente. Quase não há uma frase no Evangelho de Marcos em que nós não possamos pensar, não era isso que se esperava nesse momento. Esse talvez fosse o momento de Jesus dizer àquele homem, mas eu não expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, como agora eu vou orar por você e pela sua filha? Nada disso. Jesus vai com ele. E está cheio de gente, como sempre. Ele mal consegue se movimentar. Os seus parentes estavam extremamente preocupados, de novo, lá no capítulo 3, a respeito daquilo. Ele não tinha tempo para comer. E então, uma mulher, ela tem uma doença de origem ginecológica. É um grande problema. Qualquer doença é um problema. Aquela mulher tinha uma hemorragia constante. As mulheres têm esses períodos hemorrágicos todo mês, por alguns dias, mas ela tinha aquele problema durante 12 anos seguidos. Já tinha gasto todos os seus bens com a medicina da época e nada aproveitava disso, pelo contrário, tudo ia a pior, é o que o evangelista diz. Mas ela ouviu a respeito de Jesus e, como alguns outros que agiram da mesma maneira, ouviram-lhe a fama e então vão até ele. E ela tocou-lhe a veste. O evangelista diz que ela pensava, ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela tocou a veste de Jesus e, de fato, percebeu em si mesma, no seu organismo, que aquele mal que a afligia tinha passado. A hemorragia cessou. Ela não conseguiu alegrar-se com isso. É interessante, Jesus percebe que a expressão poder aqui, eventualmente pode ser traduzida como virtude ou bem, mas poder está bem traduzido.
algo aconteceu que foi Jesus que fez, mas ele fez sem intenção de fazer. E ele pergunta: quem me tocou? E ela está se escondendo. Ela sabe que ela pegou algo sem pedir licença. Ela sabe que ela furtou aquele poder. Ela se envergonha. Ela não deveria estar no meio daquele povo também. Ela era ritualmente impura. Outras pessoas não podiam tocar nela por causa daquela doença, porque então todas essas pessoas seriam impuras por determinado tempo. Quem quiser entender melhor a situação daquela mulher, leia Levítico capítulo 15. Quem acha que Levítico é leitura muito difícil, vai surpreender-se com o fato de que, se você não lê o livro de Levítico, você provavelmente não tem como entender nada do Novo Testamento, pelo menos não tem como entender bem. Leia Levítico capítulo 15 e perceba a situação daquela mulher. Ela não pode estar ali. As outras pessoas não podem tocar nela, mas todo mundo está se imprensando. Os discípulos respondem a Jesus: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela chegou perto de Jesus, ela certamente estava em contato com muitas pessoas. Ela descumpriu a lei que a obrigava a manter-se distante. Deus sabe quanto sofrimento na vida daquela mulher, 12 anos, se casada, uma vida de sofrimento também para o seu marido, para a sua família. Mas ela estava desesperada, exatamente como Jairo. Nós não sabemos o nome dela. Ela se escondia. Ela não é uma pessoa pública. Pelo contrário, é uma pessoa marginalizada, afastada da sociedade, afastada do convívio. Ela não tem nome. Jairo tem nome. Ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, atemorizada e tremendo. Mas vejam, depois de 12 anos, é impossível que aquela mulher não sentisse o alívio, a alegria de ver-se livre daquele mal. Mas ela está atemorizada e tremendo, ela não está celebrando. A palavra de Jesus para ela é: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha. Não muitas vezes nós ouvimos falar de Deus e do Senhor Jesus Cristo como pessoas carinhosas. Não muitas vezes nós pensamos em Deus e no Senhor Jesus Cristo como pessoas carinhosas, mesmo quando nós usamos a palavra Pai. Em geral, é com um grande distanciamento. Nossa cultura é assim, certo? Nós temos uma cultura que coloca Deus distante. Talvez um velho de barbas brancas, mas tão longe. Ou então um Deus irado. Essa mulher, com certeza, tinha ouvido muitas vezes na sua vida que aquele mal de que ela era vítima devia-se ao seu pecado. Algum pecado. Qualquer pecado. Não é assim que falam nessas igrejas por aí, onde se vende a fé, que se você sofre de qualquer maneira é porque você não tem fé. Certo? Jesus olha para essa mulher e diz: filha,
não tem repreensão, não tem nojo, não tem distância. Ele apenas a reconhece e ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aí fica livre do teu mal. O homem público ainda está ali em pé, do lado. Aí, enquanto esse negócio acontece, todo mundo se apertando, discípulos tentando proteger o mestre como guarda-costas, e uma mulher incomodando o Senhor com seu toque. Chegam da casa dele seus servos para dizer: olha, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Mas Jesus está atento. Ele não presta atenção, ele não dá atenção a essas palavras. E ele diz ao homem, chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas. Uma das palavras mais consoladoras das Escrituras. Josué a ouviu. Isaías a ouviu. Os homens de Deus no Antigo Testamento, muitos deles a ouviram. É palavra comum vinda de Deus para aqueles que depositam sua fé na salvação que vem dele. Não temas. Crê somente. Sem medo. Então Jesus se separa daquela multidão, toma consigo Pedro, Tiago e João, os três discípulos que desde esse momento se tornam mais próximos e vão testemunhar alguns dos momentos mais íntimos do Mestre. E vai à casa do chefe da sinagoga. E ele entra ali e está um pandemônio. Não apenas as pessoas choravam por causa dos seus sentimentos a respeito do que estava acontecendo. Era muito comum que houvessem as choradeiras profissionais. Havia um velório, e não apenas o coveiro ficava batendo palmas, mais moedas na bolsa, mas também as carpideiras. Eram mulheres que profissionalmente choravam mortos. O trabalho delas era esse, era ir às casas onde havia mortos e chorar. E Jesus diz: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Devemos ter cuidado com esse texto. Algumas pessoas têm, e eu devo dizer, eu cheguei a pensar nisso em algum momento da minha vida, que aquele caso ali não seria claramente um caso de morte. Jesus diz: não está morta, mas dorme. O fato é que as alternativas, coma, catalepsia ou algo semelhante, não fecham, por exemplo, com o caso de Lázaro, de quem Jesus diz exatamente o mesmo. E nenhuma dessas expressões, ou nenhuma dessas alternativas, explica o uso de Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Ele sempre fala dos que dormem. Leiam a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, o texto da Bíblia sobre a ressurreição. Paulo também usa a mesma expressão, os que dormem, os que dormiram, os que primeiro dormiram. Acontece que há uma percepção da parte de Jesus, que é uma percepção que nós devemos absorver e que nós devemos assumir
também como nossa, a respeito da morte, que é diferente da percepção da morte que têm os incrédulos. Para o incrédulo, a morte é sempre definitiva. Sempre. A morte é um estado final e definitivo, não tem retorno, não existe a possibilidade de qualquer coisa que suceda à morte. Há os que creem em reencarnação. Não são poucos, mas também não são a maioria. E esses não sabem muito a respeito da morte. Não falam muito a respeito da morte, estão mais interessados naquela sequência infinita de vidas de que eles falam. Mas, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Senhor Jesus, do ponto de vista das Escrituras, a morte é uma passagem, um estado intermediário, um momento provisório. E uma vez que o Senhor Jesus veio e venceu a morte, claramente não é definitivo para aqueles que creem. Então Jesus diz, a criança não está morta, mas dorme. E aqueles mesmos que estavam chorando agora mesmo, estão rindo de Jesus, divertidos. Isso diz algo, né? Não era exatamente de sofrimento que eles estavam chorando, mas era porque é hábito chorar, né? Você vai a um funeral, você chora. E se você é um profissional que espera receber umas moedas depois porque você chorou mais alto, do dono da casa, especialmente uma pessoa importante, então você pode chorar e parar de chorar e rir e tornar a chorar com muita facilidade. Mas eles riam-se dele. Jesus manda que saiam todos, pai e mãe da criança consigo, e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. E ele a toma pela mão e diz, Talitá cumi. A frase aramaica é traduzida por Marcos como, menina, eu te mando, levanta-te. No Rio Grande do Sul e boa parte do sul do Brasil, nós talvez não conheçamos muito bem. Nós aqui conhecemos a tainha, enxova, a corvina. Agora conhecemos tilápia, porque vende no mercado. Mas no interior do Brasil, especialmente nessa região sul, existe um peixe chamado guri. Um tipo de peixe. E por causa desse peixe, acostumou-se chamar meninos pequenos de guri. É uma maneira de falar de meninos. Eu dei o nome à minha filha de Talita há muitos anos atrás, eu não vou dizer quantos. E eu estava bem consciente disso, o significado do nome dela. Eu estava consciente sempre do significado do nome dos meus filhos. E esse significado, muitos anos depois, eu aprendi algo que tornou ainda mais valioso esse nome. A palavra Talita, como guri, não significa exatamente menina, mas cordeirinha, ovelhinha. Vocês lembram, os judeus são um povo pastoril. Eles até se acostumaram à agricultura em algum momento, quando se assentaram na Terra Prometida, mas, de modo geral, tradicionalmente, são um povo de pastores. Ovelhas são principalmente do que eles cuidam. E não é estranho, então, que para uma menina pequena, eles usem chamá-la de cordeirinha, ovelhinha. É exatamente este vocativo que Jesus usa. Se nós já estávamos um pouco impressionados a respeito daquele filha, a tua fé te salvou. Agora nós vemos o terno coração do Senhor virar-se para aquela menina e dizer, cordeirinha, levanta-te.
E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Ela tinha de vida o mesmo tempo que aquela mulher tinha de doença. No momento em que a família de Jairo comemorava o nascimento de sua filha, aquela mulher começava a sofrer a sua doença. Jesus encontra ambas, no mesmo dia. Cura uma, ressuscita a outra. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Há alguma outra maneira de reagir a algo assim? Aí a gente lê, ficaram sobremaneira admirados, e a gente diz, mas que frase mais pobre, né? Mas pensemos no que vai pela cabeça daquelas pessoas. O que elas estão vendo? Uma mulher, numa das piores situações físicas e sociais no meio do povo. Uma menina morta sobre uma cama ou sobre uma mesa. Mas o que é que nós vemos? Jesus chegar. E então mudam-se as perspectivas. Aquela mulher desprezada, esta menina pronta para ser enterrada, um corpo sem vida. E então vem Jesus e, de novo, vida se instala, mas não qualquer vida. E essa vida é recebida, essa nova vida é recebida, é entregue por elas, num ambiente de carinho, de cuidado, de amor de pai. Vocês são pais, muitos de vocês. Vocês têm filhos, pequenos, grandes, adultos. Pensem como vocês pensam a respeito dos seus filhos. O Senhor Jesus pensa de maneira ainda mais profunda, sente ainda de maneira mais profunda esses mesmos sentimentos para conosco. Mas Ele é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. Ele ainda não cravou a morte lá na cruz. Mas isso é só o golpe final. Ele certamente é Senhor. Nós vivemos neste mundo sob o estigma da morte. Começou lá no Gênesis. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É assim que começa a nossa história. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E nós pecamos. Então, como disse alguém, outro dia eu ouvi alguém falar, nós nascemos para morrer. Não é exatamente isso, mas, sem dúvida, o fim de todo mundo é morrer. O fato de termos nascido é como se nosso nascimento fosse uma espécie de doença fatal. Se nascemos, vamos morrer. É assim que é a nossa vida. Durante os últimos 2 anos e meio, nós fomos lembrados disso de uma maneira que não estávamos lembrados há muito tempo. A culpa pela pandemia, causada pelo coronavírus, nos fez lutar de maneira impressionante. Nós não queremos morrer, nós nos rebelamos contra o nosso destino. Nós detestamos a perspectiva da morte. E é natural que seja assim. E então nós buscamos culpados.
como se diz, a culpa é nossa e nós podemos colocá-la em quem nós quisermos. Então nós saímos buscando. Aí passamos 2 anos e meio colocando culpa nos chineses, na globalização, em todas as esferas de governo de que nós pudéssemos nos lembrar daqui e de qualquer país do mundo. Todo mundo era culpado da perspectiva de morte que esteve pesando sobre nós durante todo esse tempo. E nós estamos acostumados, como bons humanos, pecadores, a lutar contra a carne e sangue. Nós só sabemos lidar, naturalmente, com aquilo que os nossos sentidos percebem. E é por causa disso que a morte é um problema, porque nós não exercemos controle sobre ela. Nós podemos exercer controle sobre outras pessoas, nós podemos exercer controle sobre muita coisa na natureza, na criação, mas nós não podemos fazer nada a respeito da morte. Então nós nos debatemos miseráveis e nós brigamos com tudo e todos porque estamos assustados com a morte. Nós não estávamos acostumados a olhar para as Escrituras e adorar o Deus da vida e da morte. Então nós saímos pelejando contra qualquer coisa que aparecesse na nossa frente. Estamos todos cansados, estamos todos deprimidos, estamos todos ansiosos. Nunca estivemos tanto. Porque nós não estávamos suficientemente lembrados e preparados para a enxurrada de informação anunciando que nós íamos morrer de alguma maneira. E provavelmente logo. E provavelmente por culpa do nosso vizinho, que não tapa a boca quando tosse. E num determinado momento, nós ouvimos que havia uma vitória contra essa ameaça. Mas nós estávamos acostumados a lutar. E como essa vitória foi apregoada por diversos, nós fizemos como nós fazemos quando nos sentamos na frente da TV nos sábados à tarde. Nós escolhemos o time. E nós resolvemos torcer para um grupo de cientistas vencedores da morte e falar mal de todos os outros cientistas vencedores da morte. E nós ficamos alguns meses brigando a respeito de quem é de fato o Senhor da morte. Quem é que de fato tinha vencido a morte. Certo? E ainda estamos fazendo isso. Alguns há que dizem, eu não gosto de futebol, quer dizer, eu não gosto de vacina, então eu simplesmente não gosto de ninguém que tenha vencido essa pandemia. E nós fazemos isso porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Porque nós não sabemos quem é o Senhor da vida e da morte. Porque nós estamos lutando contra carne e sangue o tempo todo. Mas nós precisamos ser lembrados. E nós precisamos anunciar esse evangelho para lembrar o mundo de quem é Senhor da vida e da morte. Porque ele diz, o verbo de Deus, o Filho, esse rei ungido, diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. E o apóstolo diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21. E em outra parte do mesmo capítulo, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pensei ter ouvido um aleluia. E ainda, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele alerta para que não estejamos enganados quanto ao conteúdo da nossa fé. Ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quem é o Senhor? Que nós escolhamos crer, como aquela mulher, anônima e ingênua. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quem disse isso a ela? Ou como aquele homem Jairo, que, crente, desprezou sua importância política e religiosa e implorou prostrado pela vida de sua filha. Uma ouviu do Senhor da vida: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. O outro ouviu do Senhor da morte a palavra carinhosa dirigida à sua filhinha: cordeirinha, levanta-te. E a todos nós ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a testemunha confessa publicamente para que ouçam todos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aí então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Como é o nome dele? Emanuel, Deus conosco. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele é o Senhor da vida e da morte. Deus nos dê fé perseverante nesta palavra até aquele dia, e que andemos nela, quaisquer que sejam as circunstâncias a que nossos sentidos temem em prestar atenção. Que nós sempre e sempre creiamos não no que vem aos nossos olhos, não no que tocam as nossas mãos, não no que satisfaz os nossos apetites, mas naquele que falou e os mortos se levantaram. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos mais uma vez a respeito dessa esperança que é a razão de nos reunirmos aqui. É a razão de nos mantermos vivos e pelejando por esse Evangelho. Nós te agradecemos porque, pela Tua misericórdia, o Senhor sempre e sempre nos lembra que tudo é submisso à Tua soberania, e tens colocado o Teu Filho sobre Senhor, sobre todas as coisas, tendo vencido o último inimigo, a morte, que nós tanto tememos. Te damos graças porque já não há temor.
Te damos graças porque, ainda quando confrontados com a finitude a que esta vida neste mundo está destinada, nós temos esperança que excede qualquer entendimento, porque é baseada no poder que excede qualquer poder. O poder de Deus manifesta em Jesus Cristo, ressurreto dos mortos. Te agradecemos pela revelação que o Senhor fez e nos deu. Te agradecemos por tua graça que colocou fé nos nossos corações para receber a palavra que vem pelo Filho, tendo ouvido também todos os profetas. E te pedimos que abençoes esta igreja, que sejamos não apenas crentes, mas testemunhas fiéis deste Evangelho, e que andemos juntos para fazer discípulos, para levar outros à fé em Jesus, para conduzir a todos aqueles que não têm esperança, a esperança que só se encontra no Filho, o Rei Messias. Nós te damos graças, pedimos a tua bênção para esta igreja, para toda essa congregação durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém.